Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha. Ele tá com filtro. Isso. E agora o filtro tá certinho ali embaixo, de 0,70. Boa, filtro certinho. Uhum, bacana. E aí, André, vamos lá, faz o Liquifier pra gente aí. O que tu tá enxergando no teu game? Uhum, tribete. Uhum, tá progredindo. Mas faz a análise do teu game, faz o teu Liquifier aí pra gente aí. Olhando, o que tu acha, vamos lá, por partes, pré-flop, o que tu acha do teu RFI? Hum, hum, uhum. Ó, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, tá? Digita aqui embaixo, por favor, position. Ali, ó, insert, naquela caixinha ali em cima ali, ó. Aqui embaixo, ó. Isso. Position, tá? Full ring. Clica duas vezes. E agora joga ele lá para cima. Ali, ó, nas duas setinhas, tá vendo essas setinhas pretas que tem aqui? Isso, joga ele lá para cima. Pode clicar, pode ir clicando, ele vai ser o primeiro. Vamos lá. Pode ir subindo. Isso, muito bem. E aí você vai deletar o outro. Agora tira o outro, por favor. Esse. Clica duas vezes que ele sai. Tá. Por que a gente vai fazer isso, tá? Porque aqui no PT4, os nossos reports, a gente avalia ele overall, EP, MP, cutoff e button, tá? E aí, eu fiz um estudo esses dias onde parecia, tá? Parecia que o meu MP tava legal, mas na verdade o MP ele acaba ficando mascarado porque ele pega muito ali o range do hijack, tá ligado? Faz sentido para vocês começarem a entender aonde eu quero chegar? Isso mesmo. Clica lá em position para organizar para a gente de novo. Isso, maravilha. Então, beleza. Então, agora adicionou aqui para a gente o TG mais um, tá? E embaixo aqui adicionou o MP1 e o MP2. Então, no teu caso, a gente pode observar que tá legal. Tipo, eu não tô enxergando. Dá para melhorar, dá para fazer um ajuste aí de uns 2%, mas 2% a mais, ir para 26, né? De aqui no MP2, justamente no hijack. E olha que bacana, cara. Hum, hum, uhum, sim, porque ele tá. Uhum. Cara, eu acho. Não é isso, tá? A gente só vai precisar entender aqui o que, que ele está considerando de fato. Porque. Ah, tá. No MP2 ele considera isso.
Porque no geral, o geral tá correto, tá? O geral manteve aqui as 41 mil mãos. Então, o geral tá correto. Tá bom. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Tá? É estranho que o meu. Não, não. Esse filtro, esse aqui é o report da Pocar, tá? É o report da Pocar. Nós só fizemos essa alteração para fazer uma análise no game dele aqui, para saber se o MP dele estava de fato com um RFI legal, teórico, ou se o MP dele estava mascarado pelo hijack. Entendeu? Mas aí é isso mesmo, tá? Então, aí seguindo, falando um pouco mais sobre RFI, André, cara, tá bem tight, né, cara? Tipo, de todas as posições, e isso aqui não é um problema desde que seja feito de forma consciente, né? Tipo, Alex, por que tu tá falando isso? Porque talvez na tua estratégia de jogo, e mais uma vez eu vou aproveitar a oportunidade para falar que, tipo assim, eu não dito regra para ninguém, acho que o poker ele é um jogo dinâmico, existem jogadores que eles têm um perfil mais tight, existem jogadores que eles têm um perfil mais agressivo, assim como existem os jogadores que têm um perfil que gosta de construir a sua estratégia de jogo mais pautada na teoria, bem no GTO mesmo. E aí nós temos ao outro lado da moeda, que são os jogadores que gostam do exploit. Todo mundo consegue visualizar isso? Então, mano, eu já tive muita convivência contigo, já vi alguns vídeos onde você participa bem das aulas, é do teu perfil. E cara, a visão que eu tenho, David, é que você é um cara mais teórico, tá ligado? Você é um cara que procura ter o seu game, a sua estratégia de jogo muito pautada na teoria. Então, tipo, questão de size, questão de range, mas ainda assim você vai ser aquele cara que, por dominar a teoria, você vai conseguir explorar os caras, vai saber a hora que o cara tá fazendo uma size que não deveria, vai, né, saber a hora que de aumentar, de ampliar e tal, mas num contexto geral, tu é um cara bem teórico, é a visão que eu tenho, tá? Não quer dizer que é certo. Aham. Uhum. Isso. E aí tem aqueles caras, e aí eu vou falar, por exemplo, um cara que chegou agora na Pocar e que ele tem somado bastante, tá? É, nas aulas, tipo, ele acaba sendo. Porque a nossa escola Pocar ela é uma escola muito teórica, tá? E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Né? A gente vê aí resultado atrás de resultado, cara, tipo, amassando. No último final de semana, o Biancolini fez FT do Sandemilion, cara extremamente teórico, né? Então, tipo, mas vem o Nando Olímpio, que é quem já participou das aulas dele, é um cara que pensa muito, ele entende a teoria, mas na mesa ele tenta ser muito criativo. Às vezes ele é até criativo demais, mas ele tenta. Hã? Aham, mas ele tenta, sabe? Ele tenta ser, tipo, fazer algo diferente. E no final de tudo, os dois se completam, tá? Os dois se completam. Então, tipo, o cara teórico, ele vai conseguir explorar nas mesas, e o cara que gosta de pensar fora da caixa, ele precisa da teoria para conseguir pensar fora da caixa. Isso. Então, aí eu quero mais uma vez reforçar o seguinte, tá? Bebam de várias fontes, mas sejam seus próprios gurus. Vocês só vão ser felizes, vocês só vão conseguir se dedicar
principalmente a preparação, né? Porque vencer vai ser consequência da sua preparação. Já dizia o Bernardinho, quem já viu essa frase do Bernardinho. Então o tesão por se preparar ele tem que ser maior, tá? Então, mas você só vai ter prazer em se preparar se você estiver criando algo pautado em teoria, pautado em conhecimento, buscando informação, mas se você for construir uma estratégia própria. Então, o feeling na mesa, quando se adaptar, quando aumentar o range, quando diminuir o range, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo. Esse entendimento teórico de tudo que vocês vão ler, assistir, ouvir dentro da Pocar, ele é um mundo de informações para você, e aí é uma sugestão do Alex King para vocês, tá? Tipo, é um mundo de informações para que vocês consigam construir uma estratégia de jogo sólida. Se você vai ser mais tight, se você vai ser mais agressivo. O perfil que eu não gosto é o perfil do cara tight passivo e agressivo passivo. Alex, o que é o tight passivo? É o cara tight no pré-flop e passivo no pós-flop. É o cara... Isso eu não gosto, tá? Não tô dizendo que o cara não possa vencer torneios com esse perfil. Eu acho mais difícil e os números mostram que é o perfil que ele não vai, tá? E o cara que é agressivo no pré-flop tem um range aqui, igual a gente tá vendo o RFI do André, tá? O RFI dele é uma estrutura de jogo bem tight. Tá, beleza. Mas o cara que tem essa estrutura de jogo pré-flop agressiva, mas não sabe, ele vai wide, sabe? Aquele cara wide no pré-flop. Só que ele é tão wide que ele se complica no pós-flop e fica passivo no pós-flop. Então, tipo assim, a gente tem que ter esse balanço. Agora, o agressivo e o tight agressivo são os dois perfis que eu gosto. Que é aquele cara que não se envolve em tantas mãos. E o tight agressivo, ele é um perfil, cara, tipo assim, para aquele cara que gosta de volumar. Aquele cara que gosta assim, de volumar, que eu digo colocar 9, 12 telas. Então é interessante você ser tight no pré-flop, mas quando você se envolve numa mão, você tem que saber desenrolar o pós-flop. Então tem o tight agressivo e o agressivo agressivo. Alguma dúvida? É por... E tá, puxa a barra lá pro final, que a gente vai olhar lá no final, tá? Ó, e aí tipo assim, é porque o Luzi, o David, eu entendo que é aquele cara mais maníaco, aquele cara com tendências mais spill, sabe? Tu vai pegar um cara que é muito agressivo no pós-flop, mas que tu não vai ver o cara spillzando, tá ligado? Então, tipo assim, mas sim, vai ter essa linha tênue aí de um cara lose aggressive que sabe ser agressivo para aquele cara que vomita torneio, que principalmente CM, velho. Tipo, eu assisti umas videoaulas do SG, tem uma com o Kelsen, velho, que ela é ótima, e que ele mostra pro Kelsen um vídeo do GTO Wizard, onde eles colocaram, fizeram simulações de jogadores que jogam o torneio inteiro como XPV, alguns que jogam parte do torneio como XPV e outros que jogam o torneio todo como ICM. O cara que respeita o ICM do início ao fim é o cara que vai mais profitar, tá? Tem, o Vitor fez isso, fez um vídeo disso também? Bacana. Eu não vi o do Vitor ainda não. Eu vi esse 1-1 do Caio SG com o Kelsen Lab. Cara, tá vendo essas stats aí? Flop AFQ, Turn AFQ e River AFQ? Lá embaixo você tá vendo lá, ó, 47. Isso. Você é um cara tight no pós-flop. Essas informações aí, elas têm que estar acima de 50. 50 é o bottom.
tá bom? Só que tipo assim, Alex, então agora, cara, não. Se você ajustar o seu pós-flop, essas frequências elas vão subir naturalmente. Ajustar como? Você betando mais, dando mais check raise, dando mais probe, dando mais float, barrelando turn, probe river, float river, check raise flop, check raise turn, check raise river, lead, saber quando tem um shift no bordo, saber tipo, porra, defendi o big, veio ali as 7 8, as de ouro, 7 de copas, 8 de copas. Aí o cara vai, beta, call, turn as, não tem tanto check raise, EP contra big. Aí turn, 5 de copas. Porra, é uma carta maravilhosa pra gente liderar. E botar pressão no as do cara. Tá ligado? Faz sentido? O David é o cara do. O David é o cara do lead. Faz sentido, David? Isso, perfeito. Então, é você entender a textura do bordo, tipo, cara, esse flop, quem tem vantagem aqui? Vantagem de range, de equidade. Pô, quem tem vantagem aqui é o EP. Cara, então eu não vou acelerar, a vantagem é do cara. Porra, bateu o turn. Esse turn mudou alguma coisa? Mudou. Agora deu um shift aqui que eu tenho mais vantagem de equidade do que esse cara. Então eu já vou liderar turn, vou ver o que ele vai fazer. Se ele me der raise aqui, eu foldo, né, cara? Dependendo se eu não tiver, se eu tiver air ou se eu tiver no draw. Se ele der só call, dependendo da carta que bater no river, eu já ponho na porta e já vou para cima. Ah. Tá. Pera aí. Agora que eu agora vamos voltar lá de novo, tá? Volta lá, puxa a barra para frente. Isso, beleza. Então, analisando o teu RFI, tu tá um jogador tight. Tu tá tight no pré-flop e também tá tight no pós-flop. E quando tu é tight, no pré-flop, logo, na sua concepção, você tem um range mais forte ou mais fraco do que um jogador que tem um range mais wide? Mas, então você concorda que se o seu range pré-flop é mais forte do que o meu, no pós-flop você tem mais condições de ser agressivo do que eu? É isso? Então se você já tá chegando no flop com um range mais forte do que de um jogador agressivo, então você tem mais condições de ser mais agressivo do que aquele cara que já é agressivo no. O cara que é agressivo no pré-flop, ele vai ter que ter sim ali um discernimento de tirar um pouquinho o pé do acelerador, fazer uma size menor, ser beta menos, dar mais check raise. Por quê? Porque o range dele é mais wide. Então, beleza. Então, se tu tá chegando com esse range mais forte, a gente agora vamos analisar, por exemplo, o teu call pré-flop to bet. O que tu acha? Desconsidera aquele MP2 ali, tá? O que tu acha do teu call pré-flop to bet? Vai com a setinha ali acompanhando ali, ó. Isso, é essa linha. O call pré-flop to bet é quando você está enfrentando o primeiro raise. Exemplo, o parceiro abriu o GP e você só fletou no botão, que é uma grande, inteligente da tua parte, dependendo da mão, porque no botão a gente vai sempre jogar em posição. Então a gente sabe o quão é importante a posição no poker, né? Então o parceiro abriu o GP, tu fletou no botão, isso é call pré-flop to bet. Call, tá. Nós temos a planilha que a gente chama o nome dela. Uhum.
Tá bom. Então, isso é o call pré-flop to bet. E o mesmo vale para todas as posições. O cara abriu do cutoff. Tu pagou no big, call pré-flop to bet. Beleza? Então, como tu... Pré-flop, isso. O cara abriu no pré-flop e tu pagou. Então, beleza. Por exemplo, ó, de small blind tá legal, do big tá muito bom, tá? E aí a gente tem que ter clareza e consciência de que, tá? Quando tu defende 43% do big blind, logo, e isso, cara, eu vou te falar que eu não sei se tu tá fazendo de forma consciente, mas qual level que tu tá, André? Dois. Tá, então eu acredito que seja de forma consciente, tá bom? O que eu espero do teu game? Que tu tenha prob turn e prob turn check raise do Big Blind. Porque senão não faz sentido tu defender tudo isso. E aí vamos seguir. O TG1, 5% tá ok. Eu até procuro não defender tanto, porque é, quando a gente joga de call de EP, do UTG, a gente vai, na maioria das vezes, jogar pot multiway fora de posição. Então, algumas das minhas mãos que, na teoria, seriam flat, eu prefiro dar tribet. Por quê? Porque ou eu vou dar tribet fold, ou, na maioria das vezes, eu vou jogar pot HU em posição. Raramente, quando os caras dão cold call, aí a gente sabe que o range dos caras é muito forte. MP ok, tá. Cutoff 9% e bottom 11%. Cara, beleza. O call pré-flop to bet tá ok. Tem que fazer um estudo mais a fundo para entender se você tá fletando com o range correto. Ou se mãos que você deveria poderia tribetar, você tá fletando e foldando o que realmente você deveria fletar, saca? Então, sei lá, por exemplo, um pote aí de 50 bebês, um spot de 50 bebês, um rei 9 suited, tipo, tu vai ter frequência de tribet e frequência de flat. Então, tipo assim, será que tu tá fletando 100% desse rei 9 suited? Será que tu tá tribetando alguma parte? Então tem que fazer essa análise. Por quê? Porque com certeza você tá foldando parte do teu range aonde deveria pelo menos fletar. E aí somando ali, ó, o call pré-flop to bet mais o tribet, né? Hoje eu trabalho para ter a soma dos dois de 25%, tá? Então, tipo assim, eu fleto muito do cutoff e muito do bottom, porque na maioria das vezes eu vou jogar em posição. Às vezes pot multiway, porque o big ele sempre vai ter incentivo para ele seguir na mão, tá? Mas eu vou ter o benefício da posição. Então, com isso, com o benefício da posição, eu consigo dar mais float, mais raise em cebet. Que soma que é essa que tu tá fazendo? Não, mas aí tu tem que somar por posição. Soma aqui, ó. O cutoff, por exemplo, o teu cutoff tá dando 15, 16. A soma dos dois. Tá vendo? Sim, isso aí é o prime do jogador de pôquer. É você entender uma stat overall e entender como que ela se comporta posição por posição. Porque não é porque deu 25 aqui embaixo, por exemplo, que não, desculpa se eu me expressei mal, eu estava falando do cutoff e do bottom. Oi. Cara, não sei, mas pro final da aula a gente pode fazer isso com ele, tá? É... Uhum, uhum.
sim. Isso. É uma ferramenta maravilhosa, tá, cara? Tipo, e ela ajuda muito, porque, assim, ela facilita a vida porque ela já te mostra aonde tem vazamento no seu jogo, aonde tem espaço para melhora, e logo isso já te dá um direcionamento para quais conteúdos você buscar no nosso acervo para estar estudando, para não ficar estudando de forma aleatória, sabe? Tá? Então a gente estava falando ali do Kutoff e do Button. Isso, beleza? Então tá. Então aí tem que ter essa ideia. E aí, durante o grind, tu vai pensar, né? Pô, esse cara aqui, tô analisando a HUD dele, é um cara que overfolda, eu vou tribetar mais. Esse cara é um cara que ele não folda para tribet, não folda para cbet, logo eu vou tribetar menos. Mas overall eu procuro, né, ter tipo 25% ali e ter 12% de tribet, de cutoff button e 13% de flat. Não é um número fácil, tá? E o meu nem tá em 25, tá? Mas eu tô. Isso. Tribet Steel. Então a gente vem para Tribet Steel, também tá quase que teórico, mas tá tight. Esse número a gente pode chegar ali por exploit. Teórico vai ser. Teórico vai ser 17%, mais ou menos, um pouco mais, 18% mais ou menos na verdade, e exploit a gente chega nos 22. Então, se tu tem aquela planilha de frequências ideais da Pocar, tu vai perceber que ali tem o mínimo, o máximo e a média, né? Então dá para chegar aqui nos 22. Squeeze é algo que não acontece com tanta frequência, então para esse momento a gente não vai dar tanta atenção aqui, mas até que tá com um número de squeeze legal. Cbet flop, Cbet flop fold, cara, 27%. Você tem visto nas mesas, André, a população dá muito raise versus Cbet? É, mas não é o check, não é só o check raise não. Por exemplo, tu abre de EP, o cara fleta no botão. Bordo rei 7 duque. Tu cebeta, o cara vai te dar raise. E quando tem é o quê? O que vocês acham quando a gente toma raise na cebet no flop? Se a gente então tipo assim, e aí tu tá foldando, cara, 27%. Tá bem stick, tá ligado? Isso, tá pagando muito, tá? Cara, eu não tenho esse número agora, eu vou. Uhum, tá bom. Esse número aqui eu não tenho ele de cabeça, não, tá? Mas é um pouco mais do que isso aqui. Uh, aqui fold para tribet, 46%, tá teórico, tá até legal. Mas pensando em exploit, a gente acaba foldando um pouco mais, porque eles tribetam menos. Agora chegamos na Cebet em posição, tá? E a gente vai falar um pouquinho de Cebet em posição, que é legal, porque, tipo assim, às vezes a pessoa pensa assim, Alex, eu tenho 90% de Cebet em posição. O que você pensa disso, Aloysio? Tá. O que você pensa, Pedro? Isso. Tem que passar dos 80%. O que tu acha, Vitor? 90%, tá? Bacana. Só que quando tu vai olhar para o reporte dos jogadores, tá igualzinho, tipo assim, né? É bem parecido com o que tá o do André. Tá vendo? 80, 80, 80, 80, 80 e 80. Só que tem uma parada teórica e que se você for fazer um estudo de MDA, ou para quem já teve estudo ou aula de MDA, um estudo populacional, tu vai começar a perceber, e nem é o estudo populacional, tá? É o que os. Oi.
Aham, o TG1. Uhum. Por quê? Por quê? Perfeito, David. É justamente nesse ponto que eu ia chegar. É um corte do SG, não é? Tá. Então, cara, tipo assim, é justamente isso. A gente tem que pensar em todas essas nuances, sabe? E, tipo, André, quando a gente abre de EP, que nem EP ali, o TG, vamos pegar o TG1 ou 2, tanto faz, ou quando a gente abre dali, a gente vai se betar em posição contra que posições? É só contra essas duas posições. Contra todas as outras a gente está fora de posição. Saca? Então, é justamente o que o David relatou e o que o David apontou. Se o nosso range de EP é mais forte, cara, tem que barrelar. A gente tem vantagem de range. Alex, quando que tu tira o pé do acelerador? Cara, em short, em lowboard. Tipo, vem um bordo. Qual? 457, 356, 234. Aí eu costumo. Mas ainda assim, em alguns cenários, dependendo do que a HUD do cara, do que a HUD do cara fala pra gente, dá pra barrelar. Você olhou pra HUD do cara, o cara folda 90% de pra CBET do Small Blind, por que a gente não vai CBEtar? Aí já é exploit. Mas você entendeu agora, André, como é que o jogador. Agora que tu tem a informação, não. Agora não, agora tu consegue enxergar isso. Por que o range do bottom a gente vai ser beta menos na sua concepção? Do que. Perf... Hum, uhum. Mas não vai ser assim, André. Tipo assim, tu se beta 90% do UTG e 70% do botão. Não. Não, não, não. Mas é um ajuste teórico, por exemplo, que tu vai ser betar. O seu ali tá uma média de 85, vamos por 85. Tu vai ser betar 85 do UTG, que é muito bom. Tu vai ser betar 88 do UTG e 80 do bottom. E 84 do bottom. São coisas assim, mas são detalhes que em game, numa reta, tu vai perceber um bordo onde porque tu tá no botão, tu ia de bala, 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 e tu vai falar, velho, não, aqui eu não vou. Aqui é a parte. Aqui é a parte daqueles spots onde eu posso tirar o pé do acelerador e jogar de check. Saca? Então, tipo assim, em vez da gente ficar no automático, bala, 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 não, tu vai entender, tu vai falar. E aí, na hora que tu olhar pro teu game, tu vai falar: olha, cara, eu tô realmente, meu range forte do UTG, eu tô fazendo valer a força do meu range. O meu range do bottom aqui, eu barrelo bastante também, mas é um pouco menos do que o do UTG, tal. E é isso, tá? Uh, fora de posição, então tá se betando muito fora de posição. 67 não é um problema, tá? Porque o pessoal não se defende como deveria, eles não dão raise na frequência que deveria. Então, tipo assim, não é um problema,
mas conforme tu vai subindo de limite, vai enfrentando jogadores melhor capacitados, é porque a teoria vai estar 55 ali mais ou menos, sabe? Então, tipo, e aí a gente vai começar a chegar nos pontos, né? Por que tu acha que tu tem que ter alguns checks aqui jogando fora de posição? Tem que for... Isso, sim, isso mesmo. Boa. Oi? Sim, sim. Então, é extremamente importante, por quê? Porque vai ter alguns cenários também, além do que os senhores já falaram, vai ter alguns cenários aonde você vai ter sebet range, mas vai ter o autofold do cara lá também. E a forma que você tem desse cara colocar dinheiro na mesa, principalmente se esse cara for o David, vocês podem checar tudo e dar check raise contra ele, tá? Porque o float dele é muito alto. E isso, agora a gente começa a caminhar para uns pontos de ferramentas que você tem que ter no teu game, que são três ferramentas pós-flop, tá? Check raise, float flop, probe turn. Essas três ferramentas, só elas por si só, se vocês usarem ela de forma efetiva na estratégia de jogo de vocês, já vai colocar a agressividade de vocês ali naquela que nós vimos lá, flop a FQ, river e turn a FQ, frequência de agressividade, acima de 50, saca? E aí já vem o primeiro detalhe, check raise. Não tá ruim, mas dá para melhorar. Tem alguns jogadores que a gente vê check raise aí. A gente. Oi? Mas aí é bom, né, cara? O foda é quando você vê um cara que tá defendendo. Quando você vê um camarada que tá defendendo, tipo, 40% do Big Blind, o cara defende 40% do Big Blind, e você olha pro check raise do cara 10. Você olha pro check raise do cara 9, 8. Não faz sentido, cara. Se tu não vai ter check raise no teu jogo, não faz sentido tu defender 45%, 50% do Big Blind. Não faz sentido. E aí o teu tá 19. Então tá um número ok. Alex, mas tá correto? É, eu acho que é aquela questão de escalonar aonde a gente vai ter mais check raise, aonde a gente vai ter menos e tal, são ajustes finos, mas tá ok. O check raise overall, 19%, tá ok. E aí, Guilherme, beleza, mano? Qual Guilherme que é tu? É o FP ou é o Gui 10? F Polis, beleza, mano. Ah, bem-vindo aí. Então, agora a gente vai pular ali, tá? E vamos porque para essa ferramenta que é extremamente importante tu ter no teu game, cara. E isso aí é um leak que eu diria, tipo assim, do que eu entendo de estrutura de jogo, de estratégia de jogo, é uma das coisas que está com o leak mais grave. Porque o pré-flop, vocês lembram que no pré-flop, cara, tu pode escolher se tu vai ser um jogador tight ou se tu vai ser um jogador mais agressivo. Não tem problema. Mas só que um jogador mais agressivo também, principalmente das posições finais, ele vai conseguir gerar mais EV com os autofolds, tá? Mas não é um problema. Agora, no pós-flop, aí tipo, olha aqui, mano, tu defende aqui no bottom,
Ó, RFI, call preflop to bet, cutoff button. Tu defende 9%, que é um número legal, é um número teórico, 11% também vai estar perto da teoria. Você tá vendo aqui, ó, vem com a setinha aqui ó, no call preflop to bet. Isso, 9 e 11, tá vendo? Cara, qual que é o benefício da gente fletar aí? A gente vai jogar em posição, mas só jogar em posição não resolve, tá? Só jogar em posição não resolve. Tu tem que ter as ferramentas do pós-flop. E aí agora volta lá no float lá, por favor. Esse aí. Cadê? Float flop. Olha, 44, 42, 30. Olha ali, mano, 35%. Um float flop teórico, ele vai estar na casa dos 65% mais ou menos, sabe? Ele vai estar na casa dos 65. O meu tá acima de 70, tá quase 80. Acho que o meu tá 78. O do David deve estar acima de 80. Entendeu? Então, por quê? Porque a população, pessoal, eu vou tentar fazer aqui para a gente não precisar fazer uma outra chamada. Não vou correr, mas vou tentar a gente caminhar, falar de float, probe, check raise, até a gente finalizar esse vídeo, beleza? Então, beleza. Não sei, tem outra aula hoje? Não sei, não vi ali isso. Não vi, tá bom. Então, tipo assim, tu tem que o seu pré-flop ele vai estar totalmente linkado ao pós-flop, tá? E aí esse float flop aí, 35%, tá muito abaixo, cara. Tipo assim, não adianta tu fletar ali 9% do cutoff, vou arredondar para 10% do cutoff, 11% do bottom, se quando os caras dão check, você simplesmente dá check também. Cara, a população, quando eles não se betam, eu mesmo, tipo assim, eu só evito dar float em pot four-way. Three-way menos, cara, é praticamente, que nem eu falei, 90% de float. Jogando em posição, 90% de float. Então eu vou float com meus valores, vou float com as minhas equidades, sabe? A gente tem que o poker ele é um jogo onde a gente tem que aproveitar as nossas equidades, não só as nossas mãos, não só os nossos valores. A gente tem que saber o que fazer com o nosso good shot, com as nossas duas pontas, com os nossos backdoor, com as nossas duas overcards. Perfeito. Com... Hum. Quando eu comecei a implementar essa ferramenta no meu jogo, eu peguei como base 66%, dois terços. E aí, tipo, e aí o camarada, tipo assim, deu check, eu não olhava nada, eu só queria ter isso no meu game, sabe? Então, tipo assim, ó, deu check, 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 ó, floatei, ó, day call, abriu o flop, check, check, float, float, float. Hoje, hoje eu consigo ter float de 33%, de 25%, de 45%, de dois terços, eu consigo ter float de chove. Então, hoje eu implementei no meu jogo, fui estudando e hoje eu consigo ter várias sizes. Mas pode. Aham. Isso mesmo. Provavelmente sim. Provavelmente as suas você está dando float talvez com as suas melhores equidades, para a gente não falar que é só com mãos de extremo valor, sabe? Tipo, duas pontas. Uhum, uhum, uhum. Cara, tu já viu, vamos lá, a primeira pergunta, tu já viu a população
sei lá, o cara abriu de MP e tu tá no botão e deu call pra flop to bet. Bordo, As 7 Duque. Tu já viu a população dar check nesse bordo? Vocês já viram a população dar check nesse bordo? Quando que eles dão check nesse bordo? Ah. Mas tu precisa pensar na máxima do poker, que o teu EV, vou falar que 2/3 do teu EV, ele vem dos spots que você ganha sem showdown. Tu tem que pensar no valor que tem a tua mão. Pô, o meu As ele tem, o meu As ele tem valor de showdown. Tá, mas oi. Tá, é porque eu não. Tá, vamos olhar então isso rapidinho. Vou terminar de falar de float, tá? Então o float é isso. Tu tem que querer entender que, tipo assim, que tu fazer o cara foldar é melhor do que tu levar o teu as pra showdown. Mas pode ser que tu vai dar o float, não vai passar, vai. Eu não sou o cara que mais dá call de ace high, tá? Eu acho que a população não tem tanto blefe no river, então eu não sou o cara que mais dá esses call, mas eu acho legal quem domina essa ferramenta. Mas se tu entendeu que esse cara se tu floatou, ele deu call, ele deu check, tu vai check. River blank. Tu fala, nesse river esse cara tem que blefar os flush draw, os backdoor, ele tem que blefar muita coisa que meu as tá ganhando. Cara, o cara bets tu call. Mas imagina quantas mãos vocês vão ganhar fazendo o cara já foldar no float flop. Saca? Prob turn, então prob turn é a mesma coisa, man. Prob turn 40%, tá? O mínimo ali, na minha opinião, é 50%. E tu defende bastante o teu big, tá? E aí tu olha ali o teu big 43%, tu tá dando prob 42%. Tipo, não faz tanto sentido, porque a gente vai defender o big, mas a gente já vai defender pensando não só na mão que a gente tem e não nos valores que a gente acerta, mas na equidade que a gente conquista. Um exemplo que eu vou dar rápido aqui de prob turn que a gente pode abusar. Big blind contra LP. Principalmente cutoff e button. Cara, cutoff abriu, defendemos do big. Botão abriu, defendemos do big. Bordo, ace high, rei high. Vocês acham que a população vai se betar numa frequência alta ou na frequência baixa? Cara, perfeito. Eles vão se betar range. Logo, tu também pode dar check raise range. Tu também. E quando eles. E se eles checarem? Cara, eles não dão check nesse tipo de bordo. A não ser que é um cara que pensa fora da caixa. Probe neles. Então, o André, 3 ferramentas, cara, que tu precisa colocar elas, porque você tem no teu game, mas elas precisam ter mais, serem mais usadas. Float, check raise e probe turn. Tá bom? Isso aí já. Aí, ó. Boa. Hum. Tá, eu não vou montar agora, tá? Mas eu monto e mando aqui ou eu mando aqui no Teams, ou eu mando lá no grupo da Apex, pode ser? Então, beleza, eu mando lá. E aí, só pra gente ver o que o David pediu, clica ali, por favor, tá vendo ali gráficos? Do lado de My Report, isso. Ó, já tá tudo aí, hands. Tu entende de headline? O que é que tu acha da tua headline? E o que e- e- mas o que que faz a tua headline subir? É isso aí. É justamente isso. E automaticamente a blue line ela deve cair um pouco, não muito, mas ela provavelmente pode cair um pouquinho. Mas é justamente por isso que o David perguntou. Essa tua estratégia de jogo de levar muito alguns valores para showdown
ela é interessante, mas a gente tem que saber a hora de falar assim, não, essa mão eu não posso levar, sei lá, eu vou dar um exemplo, claro, não digo que você está fazendo isso. Ah, aham. Não, assim, cara, tudo que você teve de informação na tua vida, inclusive essas que você está tendo hoje, esse bate-papo, esse dia que nós, é importante. Para quê? Para o André construir a estratégia de jogo dele. O mais importante, cara, pra gente é como vai estar o teu ADJ. Por que, Alex, que é o mais importante? Porque o ADJ ele é o espelho da tua estratégia de jogo. Se você tá com uma estratégia de jogo vencedora, e aí não importa se é uma estratégia tight, se é uma estratégia agressiva, mas se você, André, tá vencendo com a tua estratégia de jogo, o teu ADJ ele vai estar alto. Tá? Ele vai estar ali mais ou menos 10. Ele vai estar ali. E aí, quando a gente olha para um ADJ mais ou menos 10, e eu falo para todo mundo, contra números, não há argumentos, tá? Então, tipo assim, se o que tu aprendeu lá no outro, com certeza muita coisa que tu aprendeu no outro time vai servir ainda de base para ti na construção da estratégia. Então não é porque a gente falou isso hoje que o André tem que desconstruir tudo que você construiu e começar a fazer uma. Não. É você entender. É você ir lá. Isso, é você ir lá no nosso acervo. É você assistir aulas. É você assistir, por exemplo, lá tem aulas de float, lá tem aulas de check raise, de probe. É você ver e falar, porra, o Alex falou isso, mas não falou isso. Porra, olha, o Alex falou isso, mas da forma que esse cara tá falando, talvez faz mais sentido do que o Alex falou. Ah, meu colega comentou isso, meu colega comentou. Mas aí você, agora que você tem as informações, você vai buscar conteúdo, vai estudar. Para quê? Para na hora que você for pro grind, você tá preparado para executar. Você vai errar pra caralho, velho. Independente de. Você vai errar pra caralho. Mas o mais importante é, você só vai saber que você tá errando porque tu tá fazendo. Então você só consegue corrigir aquilo que você aplica no teu game. Então pro cara que não tribeta, ele nunca vai saber que ele tá tribetando com o range errado, com a size errada, saca? Então, tipo assim, então, o mais importante é isso, tá, André? Queria reforçar isso porque os, car os caras te ensinaram algo lá que só o André sabe se é o momento de manter, se é o momento de implementar ou se é o momento de falar, não, velho, eu não vou ter isso no meu jogo. Ou vou ter isso no meu jogo em spots específicos, contra jogadores específicos, saca? Contra a população, não. Tá? Pessoal, aí não apareceu. Ah. É porque, tipo assim, você trabalhando nisso, automaticamente vai ajustar um monte de outra. Isso, sabe? O poker. Ah, aham. Cara, versus. Aham. Não é que tá tão fora. Principalmente o que tá fora, por exemplo, você pode ver que o Small Blind tá 37. Tá vendo? Você pode ver que o. Vamos ver que o TG também tá 37, MP tá 25. Então, assim, tem algumas posições que tu precisa ter mais atenção. O Big Blind, ele tá ok, não tá ruim. Mas tu tem espaço para explorar mais a população que tu tá jogando. Entendeu?
Nada na vida da gente é tão bom que não possa melhorar, saca? E aí a gente melhora tanto que chega no ponto ótimo, né? Melhora tanto que a gente chega no ponto ótimo e aí começa a cair. E aí você começa a perceber que, pô, velho, tudo que eu fui fazendo, meu EV foi aumentando, meu ADJ foi aumentando. Agora eu cheguei num ponto que eu tô fazendo tanto que meu ADJ tá caindo. Então deixa eu voltar porque o ponto ótimo é aqui. Sacou? Então, agora, o float tem, cara, 100% ali de melhora. Dá para melhorar 100%, saca? Saca? Entendeu? Gente, fala. É porque caiu.